Bom, continuando aqui com o nosso desenho, como estão vendo, isso aqui seria uma escada já desenhada, né? Eu estou com ela aqui rascunhada, pronta, mas eu vou colocar aqui em cima um papel manteiga, um novo papel manteiga, e vou reproduzir, né, os passos que eu fiz, né, originalmente para traçar aquela escada, aproveitando o posicionamento aqui, que eu vou comentando, para retraçar, digamos assim, essa escada. Estou fixando aqui o papel manteiga, lembrando que o papel manteiga a gente normalmente faz a fixação dele pelas diagonais do papel, para ele ficar esticado, né? Papel esticado aqui, fixando pelas diagonais, né? E vamos começar o traçado dessa nossa épora. Bom, primeira coisa da épora, temos aqui a posição da linha de terra, que pode ser traçada, nesse nosso caso aqui, exatamente na metade do papel, né? Na metade da dimensão vertical do papel. Está aqui a nossa linha de terra. E uma segunda e terceira atitude aqui, eu, assim, dou uma certa veemência, coloco uma certa veemência no traçado de um eixo vertical, né, que é um eixo que vai, de alguma maneira, a te ajudar no seu traçado geral, né? E eixo passando pelo futuro centro, vamos dizer assim, da escada, né? E o traçado de um eixo horizontal, né, para que a gente tenha definido, né, marcado definitivamente o centro, né, da escada, a partir de onde nós vamos traçar. Lembrando, diâmetro mínimo 58, né? Diâmetro mínimo 58, aqui, marcado aqui, diâmetro máximo 1,78, né? Então, segundo momento, traçado dois diâmetros, né? Então, eu vou traçar aqui os dois, ou melhor, raio mínimo 58, né? E raio máximo 1,78. Então, eu vou traçar aqui os dois círculos, né? O círculo de raio mínimo e o círculo de raio máximo, né? Então, temos aqui o círculo de raio mínimo, né, e o círculo de raio máximo, né? Na verdade, eu vou construir aqui os primeiros passos da escada, porque a partir daí os outros passos são iguais, né? Então, o que eu vou representar aqui? Os primeiros degraus, né, a elevação dos primeiros degraus, a base da laje de concreto e a marcação do guarda-corpo de um lado e de outro, né? Então, traçando os primeiros degraus, né? Eu tenho aqui já o primeiro degrau marcado aqui, né? Lembrando daquele nosso processo, né, de traçado, né, usando os esquadros e tal, né? Eu marcaria, vamos dizer assim, os outros degraus. Então, eu vou marcar aqui desse primeiro degrau e digamos que eu faça até, esse aqui é o 1, 2, 3, 4, né? Digamos que eu vá até, né, aqui o sexto degrau, né? Eu vou até aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto degrau que está aqui. Então, eu vou traçar essa escada aqui até o sexto degrau, ok? Bom, vou retraçar aqui. Já tenho o gabarito feito ali, então não preciso voltar àquela nossa explicação de como utilizar os esquadros, né? Já está aqui feito, né, o traçado, né? Então, eu tenho aqui esses primeiros 6 degraus marcados. Vou reforçar aqui o traçado externo, o raio externo, raio máximo, e reforçar aqui o raio mínimo. Bom, então, o que nós temos aqui? Agora que fazer
a elevação, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O que eu estou numerando aqui? Na verdade, estou numerando os espelhos. Espelho 1, espelho 2, espelho 3, espelho 4, espelho 5, 6. Né? Então, eu tenho um degrau, um piso, dois pisos, três pisos, quatro pisos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto piso aqui. Daqui seria o sétimo piso, daqui para cima. Né? Bom, o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer a elevação desses pisos, né? A vista frontal desses pisos. Como eu faço essa vista frontal dos pisos? Lembra que eu disse, marca um eixo vertical aqui? Esse eixo vertical, ele vai te ajudar a você fazer a marcação das tuas alturas, né? Então aqui eu tenho 16, né? Vou marcar 16 de novo, né? Vou marcar tantas alturas quantas eu marquei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas. Então, eu tenho 6 alturas marcadas aqui. O primeiro degrau, o primeiro espelho, ele tem esses dois limites. Esse aqui é um limite do espelho e esse aqui é o outro limite do espelho. Então, eu subo com esses limites, né? Subo com esses limites, né? E busco quem? A posição da primeira altura. Tá aqui. Da mesma maneira, eu vou proceder no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto espelhos. Então, vou ao segundo espelho, saio desse limite, vou lá. Segundo espelho, saio desse limite, vou lá. No terceiro, saio do limite, chego ali. Parto desse limite, chego aqui. Vamos traçar esses dois. Esse é o terceiro, eu busco a altura do terceiro. Tracei ali. Esse é o segundo, busco a altura do segundo. Tracei ali. Né? Complemento aqui, né? O traçado deles. Né? Isso aqui, complementando aqui o traçado do primeiro piso. Né? Vamos em frente. Vou partir agora para o quarto e o quinto e o sexto e tal. Agora percebe que a posição do quarto, né, coincide com a posição do segundo. Então tem aqui, ó, a posição do quarto coincidente com a posição do segundo, nesse caso dessa nossa escada aqui. Né? Então vou buscar lá o quarto, na altura do quarto, busquei ali o quarto espelho. Vou complementar aqui, terceiro, né? E vou agora buscar o quinto. E percebo que o quinto, ele tem a mesma posição relativa do primeiro. O quinto tem a mesma posição relativa do primeiro. Só que o ângulo já virado, né? Mas ele tem a mesma posição relativa do primeiro. Né? Está lá o quinto espelho. E vou ao sexto. O sexto espelho já sai desse contexto, né? Então, eu tenho esse ponto aqui do sexto e esse outro ponto externo do sexto. Então, lá no sexto espelho, eu tenho esses dois pontos aqui. Eu vou levar até o nono, ok? Aqui está o sétimo espelho, né? Vou levar aqui o sétimo espelho. Vou marcar minhas alturas até chegar ao nono. Então, lá. Vou marcar mais 16. Mais 16. Mais 16. Né? Então, eu tenho aqui o fechamento do sétimo. Né? Tá aqui. Vou ao oitavo.
marcado aqui e aqui. Então, tem aqui, ó, a marcação do oitavo, marcação vertical do oitavo. E o nono. Só que o nono, percebe que o nono espelho, ele está exatamente de topo para mim. Então, o que eu vejo do nono espelho? Simplesmente essa linha, né? A linha do topo aqui do nono espelho. E a diferença dele do nono para o oitavo. E a partir do nono eu vou ver o décimo, e daí né, vai subir, essa marcação vai subindo. Tá? Bom, então, esse procedimento aqui vai acontecer lá para o outro lado. Né? A mesma coisa. E você vai perceber que o décimo espelho vai ser parecido com o oitavo. O 11º vai ser parecido com o 7º. E assim sucessivamente. Cada essas casas, você vê que ela tem um rebatimento, né? Isso aqui tem um eixo de simetria aqui, ó. O que acontece aqui, visto pelo outro lado. O que eu vou marcar aqui agora? Vou marcar as posições da laje interna, a posição interna da laje e a posição externa da laje. Né? Como é que eu marco a posição interna da laje? Olha, eu lembro para vocês que a laje tem 16 centímetros de espessura, que é exatamente a mesma altura do degrau. Se de cada ponto de degrau eu marcar uma vertical, no sentido cima para baixo, e medir 16 centímetros, eu tenho ali um ponto por onde passa a laje. Abaixo do primeiro degrau, eu teria um ponto aqui, ó, que é exatamente 16 centímetros aqui abaixo do primeiro degrau. Do lado interno e do lado externo. Do lado externo, eu teria aqui um outro ponto de 16 centímetros, né? Que é um ponto aqui, ó, a 16 centímetros, já está previamente medido aqui, abaixo do degrau, da parte externa do primeiro degrau. No segundo degrau, o que acontece? Qual é o fundo do primeiro degrau? Qual é o pé do segundo degrau? O pé do segundo degrau está aqui, ó. Aqui eu tenho o pé do segundo degrau. Olha, se esse é o pé do segundo degrau interno, 16 centímetros abaixo é esse ponto aqui, que coincide com a base do primeiro degrau. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, 16 centímetros aqui, que vai exatamente aqui. E assim, sucessivamente, eu vou pegar 16 centímetros desse ponto aqui e marcar aqui. Lembra aqui, ó, peguei 16 centímetros, agora desse ponto aqui e desço 16. Eu tenho 16 aqui e tenho 16 aqui. A mesma coisa vai acontecer para os outros degraus. Eu tenho 16 aqui e desse degrau aqui, eu tenho 16 aqui. Do próximo degrau, do quinto, eu tenho 16 marcando aqui e eu estou nesse aqui, 16 marcando nesse ponto aqui, né? Como a altura da laje é a mesma altura do degrau, do espelho, eles vão sempre coincidir com o espelho inferior. 16 centímetros aqui, né? 16 centímetros aqui, na linha do espelho inferior. 16 centímetros aqui, eu tenho esse ponto, 16 centímetros aqui, na linha do espelho inferior. 16 centímetros aqui, eu tenho esse ponto, 16 centímetros aqui, na linha do espelho inferior. Aqui, 16 centímetros para baixo, que está exatamente nesse ponto aqui. O que é esse ponto? É o ponto do espelho 9, que está de perfil. É o ponto onde as duas curvas, né, a curva externa da laje vai superpor, vai fazer uma superposição à curva interna. O que está acontecendo? A curva interna vai subir nesse sentido e a curva externa vai virar para frente. Aqui, a curva externa está lá por trás. Aqui, a curva externa veio para frente. Aqui, a curva interna vai aparecer sempre nessa posição frontal.
e elas vão se cruzar exatamente nesse ponto aqui do ponto 9. Isso vai acontecer da mesma maneira com o guarda-corpo, né? Você vê que o guarda-corpo ele vai cruzar com o guarda-corpo externo, vai cruzar com o guarda-corpo interno no mesmo ponto que está aqui, ok? Bom, eu vou marcar então os pontos desse primeiro traçado aqui, né? Fazer a ligação dos pontos, né, do primeiro traçado. Eu tenho esse aparelho aqui, que é uma curva francesa, né? Se você não tiver, você pode fazer isso aqui à mão, né? E buscar alguns elementos, né? Pegar aqui, por exemplo, alguns elementos que tenham curvas parecidas. Tubo de desodorante, tubo de vitamina C, raio de fita crepe. Ou se você tiver uma curva francesa, você usa a curva francesa. Como é que você usa a curva francesa? Por exemplo, eu quero traçar essa curva aqui. Eu vou buscar um fragmento da curva francesa que se adapte àquela curva ali, né? Por exemplo, né, esse fragmento aqui. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Eu sei que existe um trecho dessa curva que é visível e um trecho dessa curva que é invisível. Qual é o trecho visível? Esse pequeno trecho aqui, ó. Porque aqui eu tenho visível a lateral da escada. E esse trecho que desce aqui, né, parte dele seria, vou dizer, invisível, porque ele está debaixo da laje, e esse primeiro pedacinho aqui é visível. Daqui para cima, ele parte invisível, olha lá, porque ele vai atrás da escada, portanto, ele é tracejado, né? Então, eu vou com esse trecho tracejado, né? A partir aquele ponto ali, eu vou com esse trecho tracejado, passando nos pontos que previamente eu determinei, né? Continuo com ele tracejado, né? Vou continuar com ele tracejado até chegar lá no último ponto. Percebe que a partir desse ponto, ele já vai ter visibilidade. Então, a partir desse ponto, né, a laje já vai ter visibilidade. Por quê? Porque aqui a laje está atrás da escada, né? Quando a escada virar, essa laje que está aqui atrás, ela passa à frente da escada. Mesma coisa eu vou fazer com o traçado da parte, vamos dizer assim, interna, né? Chamada interna dessa laje, né? Ela vai ter um trecho aqui que é invisível e a partir de um determinado momento ela se torna visível. Então, olha só, ela tem um trecho aqui que ela é invisível, né? Um trecho que ela é invisível e a partir do momento que ela aflora aqui, ela se torna visível. Ela vai se tornar visível e vai embora visível. Vai atravessar aqui, né? Buscar uma curva aqui. Aqui. Né? A partir desse momento aqui, ela vem aqui na lateral dos degraus, né? E vai se tornando visível daí para cima. Daqui para cima ela vai visível até o final. Bom, então isso aqui foi a marcação vamos dizer assim, da laje, né? Eu estou supondo que a laje vem até aqui embaixo, né? E agora tem a marcação do guarda-corpo. Como é que eu marco o guarda-corpo? Eu vou escolher um ponto sempre de cada degrau para marcar esse guarda-corpo.
por exemplo, eu vou escolher sempre esse ponto externo, que é esse ponto número 1. É o ponto na altura número 1. Olha aqui, altura 1, altura 2, altura 3, 4, 5, 6 e vai embora por aí. Então, a partir dessa marcação, né, a partir dessas alturas, eu vou marcar a altura do guarda-corpo. Então, na altura 1 é esse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu vou marcar 80, que é a altura do guarda-corpo. Você vai perceber que 80 é exatamente 1, 2, 3, 4, 5, é equivalente a 5 alturas. Então, a partir desse ponto, aqui, no piso 1, que é esse ponto aqui, eu marquei 80. Aqui, a partir do piso 2, eu tenho piso 1, piso 2. A partir do piso 2, vou marcar 80 de novo. A partir do piso 3, eu vou marcar de novo 80. Né? Você vai perceber que eles vão sempre coincidir, né, com as alturas de 5 acima. Né? O piso 4, lembra que ele vai coincidir aqui na altura do piso 2. Então, vai coincidir na mesma vertical do piso 2. Então, eu estava aqui no piso 3, no piso 4, eu vou ter aqui, ó, 5 acima, vai estar aqui. No piso 5, né, a marcação vai estar por aqui. Então, eu vou buscar qual é a altura lá que vai bater com o piso 5, que é essa altura que está aqui. No piso 6, essa vertical aqui, piso 6. Piso 7, essa vertical aqui. Piso 8, essa vertical aqui. E piso 9, essa vertical aqui. Esse aqui é o ponto do piso 9, né? Então, eu tenho a cada uma dessas alturas, né, uma marcação, né, estou tirando por aqui, ó, a marcação, né, dos pontos por onde vai passar, né, o guarda-corpo. Né? Esse guarda-corpo ele está tangente aqui e ele pode começar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, ele existe a partir daqui. E como é esse guarda-corpo? Ele faz exatamente esse traçado aqui, que é semelhante ao traçado que a gente já fez ali embaixo da laje. Vai lá o guarda-corpo, né? Vai subindo por aí o guarda-corpo. Né? Vai subindo por aí o guarda-corpo. Né? A partir desse ponto, ele vai passar para trás. Então, ele passando para trás, ele passa a ser tracejado. Então, tem aqui o guarda-corpo de um lado. Vamos fazer, então, o guarda-corpo do outro lado. Qual é a estratégia? 80 acima do primeiro. Só que 80 são 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse guarda-corpo interno parte daqui. 80 a partir do segundo. Né? Primeiro, segundo. 80 a partir do segundo. 80 a partir do segundo, próximo ponto é esse aqui. 80 a partir do terceiro. 80 a partir do terceiro. Próximo ponto é esse aqui. 80 a partir do quarto, que está lembra disso? Está na mesma direção, lá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto volta para a mesma direção do segundo. Em que altura? Nessa altura aqui, ó, né? Sempre um acima do anterior, aqui, ó, nessa altura aqui, né? Vamos ao próximo, né? Marcamos esse, agora vamos marcar esse aqui, ó, essa altura aqui, né? Vamos ao próximo, que seria essa altura aqui, né? Vamos ao próximo, que seria essa altura aqui, ao próximo, essa altura aqui, e você vai ver que os dois, o guarda-corpo externo e o guarda-corpo interno, também vão se encontrar a partir, né, se encontram exatamente na altura do nono, né, da altura equivalente ao nono. Né? Então, tem o guarda-corpo interno, né, que começa nesse ponto aqui, ó,
guarda-corpo interno começando aqui, nesse ponto aqui, né? E vai descrever essa pequena curva que está aqui, ó, internamente, aqui, ó. Vai descrever uma pequena curva interna aqui, né? Vai descrever uma pequena curva aqui, ó. Aqui, né? Opa. E a partir daqui, continua a elevação. Então, eu vou ter sempre esses pontos, lembrando disso, sempre marcados a partir de alturas de degraus, 5 degraus acima, né? de cada um. Então, tem aqueles pontos marcados ali do guarda-corpo, né? Então, eu vou lá com a curva francesa, justo aqui, cheguei, por exemplo, nesse ponto aqui. Cheguei nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou buscar uma curva que se adapte ao próximo, aos próximos. Aqui eu tenho uma curva que vai para os próximos, né? Outra aqui. E daqui vai o guarda-corpo. Parte interna aqui do guarda-corpo. Eu vou fazer uma machura aqui, só para a gente marcar aqui essa parte interna. Eu faço uma machura aqui para marcar aqui a parte externa desse guarda-corpo aqui, que está visível aqui, né? E a partir daqui, ó, esse guarda-corpo aqui passa a ser visível, né? Esse guarda-corpo aqui passa a ser visível. Eu estou entendendo que esse guarda-corpo que eu estou traçando aqui é um guarda-corpo transparente. Então, eu posso, através da transparência desse guarda-corpo, ver lá os degraus que estão por trás dele. Se eu estivesse traçando um guarda-corpo que não fosse transparente, eu não teria essa visibilidade dos degraus atrás, né? Então, o que aconteceria? Esses degraus que estariam atrás dele, do guarda-corpo, eu faria tracejado, né? Faria degraus tracejados que vão aparecer, que não vão aparecer, né? Lá por trás do guarda-corpo, ok? Então, fica esse o aspecto do traçado do guarda-corpo. Se eu quiser reforçar o traçado do fundo da laje, eu posso vir aqui com uma machura também, ó, uma machura horizontal ou outro tratamento horizontal. Isso aqui tudo pode ser feito com caneta, né? Tudo na caneta. Essas achuras aqui você pode trabalhar, se você quiser, com caneta 01, com caneta fininha, né? Então, marcar, né, essas superfícies, né, com achuras. Aí você tem a escada subindo, com o traçado do guarda-corpo, e a laje vai se desenvolver aqui até lá em cima, ok? E o aspecto final que você vai ter é esse aspecto que está aí, né? Ela toda traçada, com todas as marcações, repara aqui, todas as marcações dos pontos, né? Tanto dos pontos dos dois guarda-corpos, né? O interno e o externo, quanto dos pontos da marcação das extremidades da laje. Estão todos marcadinhos aí, ok? Próxima etapa, vamos ver como é que nós fazemos a perspectiva dessa escada, dos 6 primeiros degraus.